Olá, eu sou o professor Gilvan e vou de cara te perguntar: gostaram do vídeo anterior que a gente falou sobre a trajetória das telenovelas nas décadas de 50 e 1960? Pois então, preparem-se, noveleiros. O vídeo de hoje continuará falando sobre as telenovelas das décadas de 70, 80, 90 e 2000. Bem, sem mais delongas, solta a vinheta, Ivo! No começo dos anos de 1970, o número médio de capítulos das telenovelas subiu de 100 para 150 capítulos. Era uma demonstração clara do investimento das emissoras de TV na ficção, principalmente a Rede Globo. Bem, de 1970 a 1974, as novelas eram todas ambientadas em cidades brasileiras, 62% delas só no Rio de Janeiro. Mas também existiam locações em outros estados, como Goiás, Mato Grosso, Paraná e Bahia. A Rede Globo buscava, assim, uma consolidação de TV Globo para a Rede Globo, ao mesmo tempo em que ela queria uma identificação com a regionalidade brasileira. Em 1971, Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Rui Barbosa e Teixeira Filho, inaugurou o horário das 6, das 18 horas. Além desse horário fixo, da grade horizontal, as telenovelas contavam com mais 3. 7, ou às 19 horas, a novela das 8, ou das 20 horas, e a das 10, das 22 horas. Às 6 eram levadas ao ar as produções mais românticas, às 7 as mais cômicas e leves, às 8 as mais densas e dramáticas, e às 10 da noite as mais experimentais. Essa estrutura básica da grade de programação da Globo se mantém até hoje, embora a novela das 8, das 20 horas, comece depois das 21. E a novela das 22, a antiga novela das 10, hoje já é a novela das 11. E que na verdade nem deveria se chamar novela, deveria se chamar macrosérie, já que tem sempre menos de 70 capítulos. O estilo folhetinesco de capa e espada, ambientados em épocas remotas, em países exóticos, em épocas distantes, foi definitivamente enterrado. Nessa linha modernista despontam logo no começo da década de 1970 duas novelas: Irmãos Coragens, de 1970, e Selva de Pedra, de 1972, ambas escritas por Janete Claire. Irmãos Coragens foi a primeira novela da Globo a contar com uma cidade cenográfica e ter uma grande quantidade de gravações externas, mudando a forma de produção da teledramaturgia brasileira. Selva de Pedra foi a novela de maior audiência na história da televisão. Em vários capítulos, a novela conquistou 100% da audiência. A novela se valeu de imagens da cidade do Rio de Janeiro, com tomadas de avenidas movimentadas, grande número de edifícios e trânsito intenso, para construir o argumento de que a substituição do espaço da natureza pelas grandes cidades, selvas de pedra, estaria corrompendo os valores humanos mais profundos, como na história do protagonista da trama, Cristiano Vilhena, vivido por Francisco Coco. Depois de Selva de Pedra, outras novelas da Globo seguiram a matriz do modernismo, inclusive criticando a própria modernidade e as suas consequências. Por exemplo, em O Bofe, de 1973, de Braulio Pedroso e Lauro César Muniz, os conflitos entre a classe média suburbana e a alta sociedade da zona sul do Rio de Janeiro eram satirizados por meio de personagens caricatos em situações absurdas. Em O Espigão, de 1974, de Dias Gomes, toda a história é baseada na briga entre o milionário Lauro Fontana, vivido por Milton Moraes, e os irmãos Camará. Fontana quer construir um prédio de 50 andares em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, em um terreno de área verde, herdado pelos irmãos Camará. Dias Gomes defendia a ideia de que o progresso provoca a queda da qualidade de vida e destrói o meio ambiente.
Em Fogo sobre Terra, de 1974, Janete Claire volta a exibir os conflitos entre a modernidade urbana e a tradição rural na cidade fictícia de Divinéia, onde uma empresa de engenharia está construindo uma represa que irá inundar a cidade, riscando-a do mapa. Entre 1975 e 1979, as telenovelas da Globo se firmaram de acordo com seus estilos em horários de exibição. A onda modernizante foi ocupando todos os horários. As novelas de época, das 6, representavam 39% da produção, enquanto as novelas das 8 praticamente eram revezadas entre Janete Claire e Lauro César Muniz. Janete Claire escreveu Fogo sobre Terra, em 1974, Bravo, 1975, Pecado Capital, também em 1975, Duas Vidas, em 1976, O Astro, 1977 e Pai Herói, em 1979. César Muniz escreveu no mesmo período, para o horário das 8, Escalada, em 1975, O Casarão, em 1976, Espelho Mágico, em 1977 e Os Gigantes, em 1979. As exceções de novelas escritas para o horário das 8 pelas mãos de outros autores ficaram por conta de O Rebu, em 1975, de Braulio Pedroso, e Dancing Days, de 1978, de Gilberto Braga. As novelas da Globo da década de 1970 ficaram marcadas pelo seu desenvolvimento técnico. O apuro das imagens e o cuidado com a produção, somados a inovações da linguagem e estruturas narrativas, deixavam claro que a intenção da Globo era aproximar cada vez mais as tramas da realidade brasileira da época. O Bem Amado, de 1973, de Dias Gomes, a primeira telenovela em cores da televisão brasileira, é um exemplo clássico disso. A novela criticava com humor o Brasil da ditadura militar, dos políticos que querem se perpetuar no poder, tendo como símbolo o protagonista da trama, o prefeito Odorico Paraguaçu, vivido por Paulo Gracindo. Em Pecado Capital, de 1975, a produção da novela chegou a trocar roupas novas pelas usadas pelos moradores dos subúrbios do Meier e Catete, onde a novela foi ambientada e várias cenas gravadas. Apesar desses esforços realistas das telenovelas, Ana Paula Goulart Ribeiro e Igor Sacramento, no livro A História da Televisão no Brasil, do início aos dias de hoje, defendem a ideia de que a modernização não se faz apenas pela introdução de elementos realistas e naturalistas nas tramas, mas também pelo farto uso de elementos fantásticos, surrealistas, satíricos, caricaturais e mesmo grotescos. Os anos de 1980 são marcados pelo crescimento da exportação das telenovelas brasileiras, impulsionado pelo grande sucesso de Escrava Isaura, de 1977, exibida em mais de 80 países, como Congo, Gabão, Gana, Zimbábue, Rússia, Polônia, China e Cuba, entre outros. Só na França, a novela foi exibida 7 vezes, 5 na Alemanha e 3 na Suíça. A trama, que retrata a luta abolicionista no Brasil, tendo como fio condutor a paixão doentia de um senhor por uma escrava branca, mais de 40 anos depois de sua estreia, faz com que Escrava Isaura figure na lista das novelas mais comercializadas no mundo. Na década de 1980, a classe média passou a interferir diretamente nas novelas. Primeiro, encaminhando cartas de reclamações à emissora sobre aquilo que gostava ou não gostava na novela. E indiretamente, através do consumo dos padrões estéticos que as telenovelas exibiam e também no aumento da audiência. A professora Esther Hamburger, em seu livro O Brasil Antenado, a Sociedade da Novela, diz: comentando as novelas, telespectadores frequentemente se posicionam em relação a temas polêmicos que ecoam seus dramas privados.
Nessa dinâmica, referências ao país e à política funcionam na mesma chave que as referências à moda e ao consumo. Foi por isso que os modelos de roupas e penteados, acessórios e até maquiagens utilizadas pelas atrizes das novelas da Globo passaram a ser copiadas e usadas nas ruas. Entretanto, veio da TV Manchete e não da Globo o maior sucesso da telenovela na década de 1990. Quando estreou, em 27 de março de 1990, Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, apresentava 14 pontos de audiência no Ibope. Alguns capítulos depois, a audiência já atingia 44 pontos. Para muitos, o sucesso de Pantanal pode ser entendido de forma inversa à decepção e frustração do brasileiro quando o presidente Fernando Collor de Mello confiscou o dinheiro da poupança no mesmo mês em que a novela entrou no ar. Aquele sonho de consumo de uma casa própria, de um carro novo ou de uma viagem para o exterior foi por água abaixo quando o presidente confiscou todos os dinheiros economizados pelos brasileiros em suas cadernetas de poupança. Pantanal falava de um outro mundo, de um mundo rural, selvagem e distante. Para Arnaldo Bichucher, ex-diretor executivo de programação da Manchete, a novela parecia prometer a devolução dos sonhos que Collor confiscou e as fantasias de um dia poder viver no paraíso, longe de toda a turbulência do mundo urbano. Além desse provável acerto histórico, Pantanal contrariou a lógica da teledramaturgia da época, com planos mais lentos e imagens mais contemplativas. Imagens que focalizavam mais a paisagem do que os protagonistas, com um forte apelo emocional, principalmente pelo uso da música. Personagens como o Velho do Rio, interpretado por Cláudio Marzo, e Juma Marruá, da atriz Cristiana Oliveira, eram apresentados como se fossem parte da própria natureza. A Globo tentou manter sua liderança no horário nobre com Rainha da Sucata, de Glória Pérez, e depois com Araponga, de Dias Gomes. Ambas perderem audiência para a Manchete. Pantanal foi a primeira novela brasileira a usar a natureza como recurso cenográfico, contrariando a lógica das novelas em estúdio. Também promoveu uma discussão entre profissionais de televisão e telespectadores sobre uma identidade brasileira e uma iconografia da telenovela. A novela da Manchete desmistificou o padrão pasteurizado de teledramaturgia, baseado em cenários, figurinos e situações canônicas, quase sempre ligados a uma história urbana de ascensão social. Pantanal também provou que a audiência podia ser obtida com criatividade, inovação e sem fórmulas estereotipadas e rotineiras, além de um trabalho de iluminação e fotografia impecáveis. Até o início dos anos de 1990, as chamadas novelas das 8 haviam se transformado no principal locus das tramas contemporâneas e associadas ao maior potencial comercial. Para a professora Esther Hamburger, esse potencial mercadológico, por sua vez, potencializa a audiência da novela, pois reforça os laços de identificação do público com o seriado, reforçando as conexões entre o universo ficcional da narrativa e o universo cotidiano dos telespectadores. A partir dos anos de 1990, inicia-se um distanciamento dessas matrizes originais do romantismo e do modernismo na criação das telenovelas, motivadas pelo que eu denomino de realismo interativo. Esse distanciamento possibilita paulatinamente que as questões sociais sejam tratadas nas tramas secundárias, até atingir a sua forma mais objetiva, que é o merchandising social, através do qual os problemas sociais são tratados diretamente nas novelas.
O que os estudos mais recentes mostram é que, diferentemente das fases da televisão, as matrizes das telenovelas, o romantismo, o modernismo e até mesmo o realismo interativo, podem aparecer inclusive nas novelas atuais, porque não são matrizes tão demarcadas assim. Na década de 2000, podemos perceber uma inovação geral no discurso sobre as desigualdades no Brasil, sendo a maior delas o enfrentamento das desigualdades de classe, da violência simbólica de uma classe sobre a outra, tudo isso sendo retratado nas novelas. Senhora do Destino, de 2004, e Duas Caras, de 2007, ambas de Aguinaldo Silva, são duas referências dessa tendência. Assim como Avenida Brasil, em 2012, de João Emanuel Carneiro, e A Força do Querer, de 2017, de Glória Pérez. Os negros, as favelas, os pobres e seus problemas passaram a integrar a pauta de discussão. Além disso, o merchandising social permite incluir outras exclusões e discriminações, como as relativas a doenças e vícios que afligem a sociedade brasileira. Lembra Lília Junqueira em seu livro Desigualdades Sociais e Telenovelas. Esse movimento de expansão interna das telenovelas, observado a partir do início desse século, provocou a criação de várias tramas secundárias e um distanciamento daquele melodrama central, excessivamente romântico, e provocou, assim, a discussão de outras linguagens, de outros padrões possíveis além deste. Ao mesmo tempo, os telespectadores passaram a contar com um leque de possibilidades de acesso através da tecnologia digital muito maior, tanto para identificações quanto para projeções com os personagens. Nessa onda digital, os sites das telenovelas, além de emitirem informações sobre os capítulos, a trama, os bastidores, os seus personagens, recebem dos internautas informações e discussões que dialogam com aquilo que está sendo levado ao ar pela trama. Além disso, mantém blogs dos autores e até dos personagens. É a chamada transmediação da narrativa ficcional. Em Cheias de Charme, em 2012, de Felipe Miguel e Isabel de Oliveira, a web foi usada para divulgar as músicas, os clipes e até um livro de memória produzidos pelas empreguetes da novela. Em A Dona do Pedaço, deste ano, 2019, de Valcir Carrasco, a personagem Paola Oliveira, a blogueira Vivi Guedes, manteve o seu blog da ficção na vida real, com milhares de seguidores. Inclusive, a atriz chegou a fazer alguns comerciais sobre a pele de sua personagem. Como vocês podem ver, as telenovelas estão longe de ser uma bobagem. Elas são fruto de muito trabalho, pesquisa, planejamento, envolvem muito dinheiro e pessoas. Acredite, isso que você assiste na sua televisão é apenas a ponta desse iceberg. Para você ter uma ideia, um capítulo da novela das 9 custa, em média, R$500 mil para ser produzido. Isso mesmo, R$500 mil. R$500 mil. Eu com dinheiro desse, por ano já estava feliz, não? Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo fragmento teórico. 1.500.000 em um dia, um ano, 365 dias.